Boa noite, eu sou Pedro Mota, residente de Governador Valadares, em Minas Gerais. Apesar de gostar de histórias como essa, eu nunca vi nada relacionado ao sobrenatural. Embora acredite nesse tipo de fenômeno, tenho vontade de presenciá-lo de longe, pois quem é curioso sempre deseja estar próximo dessas criaturas. Deixando as brincadeiras de lado, vou compartilhar uma experiência vivida por um amigo de infância chamado Dom. Na verdade, seu nome é Douglas Borges e ele não mora mais no Brasil. Desde o início dos anos 2000, ele vive nos Estados Unidos, depois de atravessar a fronteira do México em busca de oportunidades de trabalho e uma vida mais digna para si e sua família. Atualmente, ele mora em Boston. Recentemente, durante sua visita ao Brasil, começamos a conversar sobre diversos assuntos e foi então que o meu amigo compartilhou comigo uma experiência que vivenciou com criaturas desconhecidas, ou talvez sobrenaturais. Durante uma viagem de férias ao Canadá em 2012, na ocasião, ele e sua esposa decidiram passar alguns dias descansando nas montanhas canadenses, alugando um chalé para a viagem. Durante a viagem, enquanto dirigia seu carro em direção a uma cidade ao norte, o veículo apresentou problemas mecânicos e meu amigo teve que parar para tentar identificar o problema. Enquanto ele estava com o capô aberto, sua esposa saiu do carro para ficar ao seu lado. Repentinamente, ela ficou paralisada, com um olhar fixo em um ponto da floresta que margeava a estrada. Quando meu amigo percebeu, ele perguntou o que ela estava vendo, e sua esposa apontou para a mata. No entanto, ele não conseguiu enxergar nada de anormal, apenas as árvores. Não havia nenhum sinal de animal ou pessoa em vista. Meu amigo questionou o que ela estava observando, mas ela não conseguia explicar claramente. Parecia ser uma pessoa muito magra, com a cabeça baixa e cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Felizmente, o carro funcionou e eles conseguiram sair do local com sucesso. Mais tarde, eles chegaram ao chalé, onde ficaram hospedados por alguns dias. O chalé estava localizado a poucos quilômetros de distância do local onde o carro havia apresentado problemas. Após entrarem no chalé e se acomodarem, a noite transcorreu tranquilamente, sem nenhum imprevisto. No dia seguinte, depois do almoço, decidiram fazer uma caminhada pelas trilhas da montanha. Após uma boa caminhada, pararam para descansar e apreciar a paisagem. Enquanto descansavam, a mulher avistou novamente a mesma criatura que havia visto no dia anterior, mas desta vez meu amigo também a enxergou. Ao perceberem que algo estava localizado mais adiante na trilha, e a descrição sugerindo que se tratava de uma criatura sobrenatural ou até mesmo de outro mundo, eles ficaram extremamente apavorados. Para complicar ainda mais a situação, não possuíam nenhuma arma de fogo, o que os levou a descerem rapidamente a trilha em direção ao chalé, onde sabiam que havia uma arma disponível. Ao chegarem lá, trancaram-se dentro do chalé e meu amigo foi se preparar. Poucos minutos depois, começaram a ouvir um barulho que lembrava muito com uma risada humana. Ao olharem através do vidro de uma das janelas, eles avistaram a criatura com detalhes. Estava ali parado, com seus braços finos e longos que possuíam grandes dedos com garras afiadas no lugar de unhas. De maneira sinistra, a criatura começou a passar as garras no carro, causando um som agudo e estridente que ecoava pela montanha. Meu amigo apontou a arma, porém hesitou em atirar. Quando a criatura percebeu que ele estava armado, fugiu do local, mostrando uma inteligência surpreendentemente humana. Ela sabia que a arma poderia feri-la ou até mesmo matá-la, mas não fugiu completamente da região. Pelo contrário, permaneceu por perto, e meu amigo e sua esposa podiam ouvir seus passos andando em volta da cabana. Infelizmente, naquela região não havia sinal de celular para que pudessem pedir ajuda. Eles permaneceram lá dentro, esperançosos de que a coisa fosse embora. No entanto, à medida que o tempo passava, eles sentiam a presença da criatura do lado de fora. Meu amigo sabia que a criatura tinha uma vantagem, pois eles estavam cansados e descontrolados. Algum tempo após o anoitecer, a criatura começou a atacar a casa de forma estratégica.
Em alguns momentos, ela arremessava pedras e madeiras, e em outros, ela tentava atacar a porta, demonstrando ser muito forte. Meu amigo estava armado, mas sabia que mesmo assim, se a criatura entrasse, eles poderiam ser mortos. Por sorte, havia um mezanino na cabana, então ele e sua esposa se abrigaram lá. Logo em seguida, eles ouviram um estrondo e perceberam que a porta estava sendo arrombada. Como os dois estavam escondidos e fora do alcance daquela criatura, ela começou a destruir tudo lá dentro. A esposa do meu amigo entrou em desespero, e nesse momento a criatura conseguiu descobrir onde eles estavam e tentou alcançá-los de todas as formas. Naquele momento, a sobrevivência era crucial, e por isso meu amigo disparou a arma, acertando aparentemente a criatura. Em seguida, ele disparou novamente, mas o segundo tiro não pareceu ter acertado. No entanto, a criatura parecia ferida e saiu do chalé dirigindo-se em direção à floresta. Diante do dilema de sair do local ou permanecer, meu amigo e sua esposa não tinham certeza se aquela era a única criatura ou se havia muitas outras habitando as montanhas daquela região. Como a noite estava apenas começando e eles teriam várias horas de angústia e incerteza pela frente, decidiram sair dali logo. Correram e entraram no carro, dando partida. Por sorte, a criatura apenas danificou a lataria do veículo. Quando iluminaram com o farol, perceberam que estavam sendo observados. Ao lado do chalé, uma criatura os encarava com olhos semelhantes aos de uma pessoa, mas seu corpo era deformado e estranho, com traços humanos. Meu amigo me contou que naquele momento eles não sabiam do que se tratava. Apesar disso, conseguiram escapar e descer a montanha, mas foram seguidos por aquela criatura, que era muito rápida. Por sorte, conseguiram chegar à rodovia principal e de lá foram para uma cidadezinha próxima. Eles passaram a noite lá e voltaram para casa no dia seguinte. No entanto, sofreram traumas psicológicos e tiveram pesadelos com aquelas criaturas por um longo tempo. Por sorte, escaparam vivos e ainda hoje não sabem o que ou quem os atacou. Pode ter sido uma criatura sobrenatural, um híbrido resultante de experiências genéticas ou até mesmo um ser de outro mundo. Ele tem certeza de que não é apenas no Brasil que esses seres se revelam de vez em quando. Se ele não tivesse se cuidado, a criatura provavelmente o teria encontrado, e ele e sua companheira teriam se tornado apenas mais um casal brasileiro desaparecido no hemisfério norte. As autoridades provavelmente teriam afirmado que foram devorados por ursos ou lobos. E você, sabe dizer o que era a criatura que os atacou naquela noite?